Aí, repete não. Primeira pergunta. Como foi sua infância e quais lembranças mais marcaram essa época? Deixa eu ver. Bem, a minha infância, então, ela foi, eu acho muito legal. Ela foi no município de Canguçu, onde eu nasci. Eu vivi lá desde início do anos 2000, que eu fui para lá. Então, eu morei a vida inteira da minha infância na mesma rua, na mesma cidade e também na mesma casa. Então, eu tive muitas amizades desde muito pequeno e que eu convivi com eles durante muitos anos. E foi uma época muito legal, muito interessante, porque nos anos 2000 mesmo nós não tínhamos muita método de comunicação, meio de comunicação ainda, redes sociais. Então nós tínhamos muitas brincadeiras na rua mesmo. O nosso entretenimento era brincar na rua. Mas ao mesmo tempo nós tivemos também convivemos com a ascensão da tecnologia, dos meios de comunicação, como os primeiros celulares também, por exemplo, as redes sociais como Orkut, MSN, e que com o tempo foram também caindo em desuso, vieram outras redes sociais também. Mas foi uma época muito legal, principalmente na escola, na rua, que nós gravávamos músicas nos celulares e a gente compartilhava essas músicas entre nós pelo Bluetooth infravermelho que nós tínhamos na época. E a gente nem conseguia passar músicas pelo celular, do computador para o celular. Tinha que ser gravar no rádio e a gente compartilhava. Então a gente ficava naquela troca entre uma música e outra. E esse era nosso divertimento durante um bom tempo. Isso se estendeu até o início dos anos 2010, que aí quando a tecnologia começou a avançar, vieram novas redes sociais, mas aí também já terminou a nossa fase da infância, começou a adolescência. E aí muitos acabaram saindo da rua, né? E inclusive com alguns eu até perdi muito contato. Outros foram meus colegas, até pouco tempo atrás, na graduação, seguiram meus colegas. Então, no geral, foi uma infância muito boa, muito legal. E essa é a minha opinião. Pessoas tiveram maior influência na sua vida, por quê? A maior influência da minha vida sempre foi a família, né? A família, meus pais, meus irmãos principalmente, porque eles são mais velhos do que eu sou mais novo, eu tenho um irmão e uma irmã, e então a gente sempre tende a seguir nossos irmãos, que são nossos exemplos, né? E desde pequeno eles começaram já a estudar em Pelotas. Eu sou natural de Canguçu, que é um município pertinho de Pelotas, então eles já começaram a estudar em Pelotas, então a gente sempre cresci já pensando em no futuro também seguir os passos deles e também ir para Pelotas estudar, até por mudar a nossa rotina de uma cidade pequena e uma cidade maior. E tirando a família, eu tenho um amigo também que teve uma influência um pouco grande na minha vida, que ele me apresentou o mundo dos concursos, especificamente nas carreiras militares, e como IPCA, SpaceX, ESA, EAR. No fim, acabei não seguindo a carreira militar, mas aqueles ensinamentos, aquele mundo que eu acabei conhecendo na época, que eu acabei me aprofundando, até com relação aos estudos mesmos, né? Isso que eu não tinha o ensino médio, o ensino fundamental completo ainda, porque grande parte dessas carreiras militares tem que ser só com o ensino fundamental completo. Então, técnicas de estudos, até hoje eu aproveito muito. Então, acho que essa pessoa foi muito importante na minha vida também. Existe alguma história engraçada ou emocionante que você gosta de contar? Emocionante ou engraçada? Tem um fato que eu acho interessante contar às vezes, que como eu morava no município pertinho de Pelotas, eu fazia o trajeto todos os dias entre Canguçu e Pelotas. Assim como é comum em todos os municípios da volta, né, de uma cidade grande, a gente vai todos os dias estudar nessa cidade. E eu fiz isso durante 6 anos. E achava interessante que dá em torno de 50 minutos entre uma cidade e outra. E nós íamos com o ônibus dos estudantes. E acontece que às vezes dava a coincidência de dormir no ônibus assim. Só que quando a gente estava chegando em Pelotas, a gente percebia que estava chegando em Pelotas só pelo cheiro da cidade. Porque entrando em Pelotas tem um cheiro muito forte de esgoto.
Então, a gente, seja aquele cheiro de esgoto, a gente já sabe que está chegando em Pelotas, que é hora de acordar, né? Que é hora de juntar as coisas para descer do ônibus. E aí, nessa época que eu viajava aí, eu fazia o curso técnico no IFSU também. Que eu também sendo IFSU, fiz técnico em eletromecânica. E eu mal sabia que pouco tempo depois, eu iria trabalhar justamente com o esgoto de Pelotas. Que foi uma coincidência muito grande, assim. Então eu viajava todos os dias para estudar, mas eu não sabia que eu ia justamente trabalhar com aquele cheiro que eu sentia todos os dias. Claro que não trabalhava só com esgoto, eu trabalhava numa autarquia de saneamento básico, fazendo manutenção elétrica. Então tinha outras atividades, mas dentre elas também era serviços de bombeamento do esgoto, porque todo esgoto é bombeado. Ele precisa ser bombeado até as estações de tratamento, até fazer o tratamento do esgoto e destinar até o local fim. Então acho que essa aí é uma história interessante, mas que foi um trabalho, embora que não parece que é sujo e ruim, na verdade foi um trabalho muito legal, muito importante para mim, que fiquei nesse trabalho toda a minha graduação, também proporcionou muitos aprendizados que inclusive até hoje eu utilizo muitos deles. Qual experiência mais transformou sua maneira de ver o mundo? Eu acho que foi quando eu entrei no IFSU, inclusive, né? Porque quando eu estava até então estudando nas escolas normais, assim, digamos, a gente estuda matemática, língua portuguesa, física, mas quando entrei no IFSU, pelo menos no campus Pelotas, no curso que eu fiz, tem um caráter profissional muito grande. Então o ensino profissional lá é muito forte. Então tudo que quando a gente entra lá, já é todo mundo falando sobre o mercado de trabalho, que a empresa X está vindo fazer recrutamento, os professores sempre dando aquele destino de que a gente aprendia, servia para tal área da indústria. Então isso foi uma mudança muito grande na minha vida, assim, porque até então a gente aprendia aquelas coisas muito sem contexto, onde aplicar aquilo e tudo mais. E o Campus Pelotas, no meu curso que eu fiz, tinha um foco muito grande na parte profissional. Inclusive eu gostei muito e inclusive até hoje eu tento puxar um pouco disso para as minhas disciplinas, já que são também da área técnica, porque às vezes a gente aprende aquele monte de coisa, mas sem um contexto, sem saber que aquilo realmente é utilizado na prática. E lá a gente vivenciava aquilo de forma muito presencial, assim, que as empresas iam seguindo lá, tinha as pessoas que diziam que o aluno do semestre passado foi para Caxias do Sul, estava na empresa Marco Polo, etc. Então acho que quando eu entrei no IFSU foi uma mudança bem grande e exigiu bastante maturidade, assim como exige em qualquer campus também, inclusive aqui. Então acho que essa foi uma mudança bem importante. Se pudesse agradecer alguém publicamente, quem seria e por quê? Agradecer, a gente tem que agradecer várias pessoas durante a nossa vida, né? Nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, até esse amigo que eu citei agora. Mas trazendo também do lado profissional, acho que uma pessoa que eu tenho muita gratidão foi o meu orientador da minha graduação, em Engenharia Elétrica em Pelotas, que foi um período que eu estava com uma carga horária de trabalho bem grande, com bastante dificuldades. Eu já estava bem saturado da engenharia já, e ele me ajudou muito, ele foi muito legal comigo, me conduziu bastante no desenvolvimento do trabalho, que inclusive foi um trabalho muito bom, muito legal, que me orgulho bastante até hoje, e também foi muito difícil, foi muito árduo mesmo, tanto é que sem ele ter se esforçado tanto quanto eu não teria conseguido terminar esse trabalho. Então acho que a minha gratidão assim muito forte na parte profissional, acho que a principal pessoa foi ele mesmo. Existe algum conselho que você nunca esqueceu? Acho que um conselho assim que não é um conselho, mas é uma frase que a minha mãe fala muitas vezes, que o pai dela dizia para ela, e que é extremamente simples, né? Que a gente tem que ter coragem. Parece muito simples, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que não é só isso. Ter coragem é bem mais amplo, eu acho. Tem que ter coragem para enfrentar os problemas, né? A gente tem que ter coragem, inclusive ter coragem para evitar, por exemplo, situações dopaminérgicas, né?
Eu acho que a coragem é muito importante e que sem ter coragem a gente acaba não enfrentando os problemas. E eu acho que é isso. Acho que é coragem. Que momentos fizeram você amadurecer? Eu acho que não teve nenhum momento assim, de forma concentrada que me fizeram amadurecer, mas acho que não foram situações de forma distribuídas na minha vida mesmo, durante várias etapas da nossa vida, né, que nós temos desde a infância até a vida adulta. E esse amadurecimento, eu acho que ele veio sempre com os pequenos traumas da vida, né, e que nem sempre são traumas ruins, né, são traumas e que tempos difíceis fazem pessoas fortes mesmo. E, por exemplo, traumas do primeiro emprego é muito difícil, mas tu amadurece. Tem o trauma de entrar na faculdade, é muito difícil, é complicado, uma mudança, às vezes de cidade, mas esse trauma te amadurece também. Então, todas as dificuldades na vida, todos os pequenos traumas, a educação toda é feita com pequenos traumas, é o que faz a gente se amadurecer. Então, acho que esses pequenos traumas das mudanças de cotidiano, da vida cotidiana, é o que me fizeram amadurecer. O momento mais difícil da sua vida e o que essa experiência mudou em você? Olha, eu não tive muitas... Eu vejo por outros colegas, né, que tem umas mudanças muito graves assim, na vida. Eu não tive nenhuma situação difícil mesmo, que para mim dificuldade mesmo é doença, né, é perda de um familiar, e isso até hoje, graças a Deus, eu nunca tive. Então, acho que o principal momento que eu tive, assim, que deu uma mudança muito grande na minha vida, assim, que me senti meio ruim no início, foi quando eu, inclusive, assumi aqui no IFSU. Porque eu era sempre acostumado a estudar e trabalhar sempre em Pelotas, né, pertinho de casa. E essa mudança para cá foi bastante difícil. Embora já tivesse uma idade, não fosse tão jovem como as pessoas que às vezes saem para viajar para fazer graduação. Mas para mim foi bem difícil no início, tá? Então é que eu estava num cargo muito bom lá, inclusive vim para cá para ganhar inicialmente menos que eu ganhava lá, então foi bem difícil no início, mas não podia desistir, né? Inclusive eu falei, né, que esses traumas é que nos amadurecem, né? Eu sabia que tinha que aguentar, mas agora já se passaram 4 anos, né? Já deu tempo suficiente para a gente amadurecer e virar hábito também, né? E o hábito é uma coisa muito importante. Quando você olha para tudo que viveu até hoje, do que mais sente orgulho e por quê? Como eu estou dando essa entrevista aqui por IFSU mesmo, eu acho que o que mais me orgulha mesmo é a trajetória no IFSU mesmo. Porque o IF tem essa característica da verticalização do ensino, né? Que a gente começa desde o ensino médio, né, no curso técnico, e vai até a graduação e a pós-graduação. Então eu acho que como eu fiz o técnico no IFSU, isso me proporcionou também entrar no meu primeiro cargo público graças ao ensino técnico do IFSU. Então isso me proporcionou uma independência financeira ainda muito jovem e que eu pude também fazer a graduação no IFSU também. Então essa verticalização do técnico para a graduação foi extremamente importante para mim e que depois acabei entrando em outros cargos públicos até chegar no que eu estou hoje, que é como professor na própria IFSU também. Então, o IFSU me acompanha desde do meu ensino técnico, na graduação e agora na parte profissional também. Última pergunta. Depois de tudo que viveu, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está começando a construir a própria história? Uma mensagem importante que eu acho que... Essa é a última pergunta, não? Essa é a última pergunta? Isso. Eu acho que uma coisa que para mim funciona bastante mesmo é a gente dar valor aos pequenos detalhes, eu acho. Né? Que conseguir dividir tarefas grandes em tarefas menores. Como se diz, que nem um incêndio começa grande, né? E a gente dar valor às pequenas coisas, eu acho que é muito importante. Que diz que Deus não nos coloca sobre o muito se a gente não for fiel sobre o pouco. Então eu acho que quando a gente consegue dividir coisas grandes em coisas menores, a gente consegue, degrau por degrau, chegar no topo. E a gente conseguindo dividir em coisas menores, a gente consegue também facilitar o poder do hábito, né? E o hábito é uma coisa muito importante na nossa vida. A gente tem que sempre buscar
o hábito. Até a gente conseguir ter o hábito, as coisas são muito difíceis. E até dizem que só são permanentes as coisas que são provocadas ou geradas pelo hábito. Então acho que a gente conseguir dividir as tarefas grandes em tarefas menores e dar valor aos pequenos detalhes, isso é muito importante.